E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver que o time do Vasco vai ficar um pouco mais interessante com a possível chegada do Felipe Coutinho, com a chegada do Souza, do Alex Teixeira. Também deve chegar um zagueiro que ainda nós não sabemos, que vai ser contratado pelo time do Vasco. Também existe a expectativa de outros jogadores para a composição do elenco e deixar o elenco do Vasco mais forte. O Vasco vem numa crescente no Campeonato Brasileiro. Desde que o Rafael Paiva assumiu o comando da equipe. O Vasco venceu do São Paulo, o Vasco perdeu para o Bahia, um jogo que, assim, o resultado mais justo era um empate naquela partida, se o Vasco não é prejudicado pela arbitragem. Empata com o Botafogo, que é um time que está lá no topo da tabela, então não é um resultado também para se jogar fora. E o Vasco vem de duas boas vitórias. O Vasco consegue vencer o Fortaleza dentro de casa e vence o Internacional lá no Beira-Rio. Então o Vasco está crescendo no campeonato e a janela de transferências vai abrir em breve para o Vasco poder contratar jogadores e elevar o nível do seu time. Sabemos da situação do Felipe Coutinho, que entre o Vasco, Coutinho e tudo mais está tudo certo. Não sabemos ainda por que o anúncio não aconteceu, mas tomara que aconteça em breve o anúncio do Felipe Coutinho, que vai ajudar demais. E eu montei aqui as opções que vai ficar o time do Vasco com esses reforços, beleza? E a gente vai ver juntos. Show? Deixa o like aí embaixo, é muito importante o seu like para você me motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. Não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo em todos os grupos de Vasco, de WhatsApp, para chegar ao maior número de pessoas possíveis. E vai fazer sua aposta nos jogos desse meio de semana, vai apostar no Vasco contra o Corinthians. Será que enfim vamos quebrar esse tabu contra o Corinthians? Aposte pela PagBet no primeiro link aqui do comentário fixado. Na PagBet você recebe o valor que você ganha na aposta sem nenhuma complicação. Tu tem suporte humanizado 24 horas todos os dias e na PagBet acertou, tá pago, não tem erro. Show? Bora pro vídeo. Então, rapaziada, assim deve ficar o time do Vasco, com algumas opções. Com a possível chegada do Felipe Coutinho, ainda não foi anunciado oficialmente, mas as notícias que temos é que tá tudo praticamente certo entre o jogador e o Vasco. Com a volta do Payet a ter uma sequência de jogos também, sabe que o Payet tá vivendo um período difícil de lesões, não tá tendo uma sequência de jogos, mas quando ele estiver bem, vai ajudar demais também o time do Vasco. E aí tem a possível chegada de um zagueiro, vou mostrar tudo aqui no vídeo de hoje pra vocês, beleza? Goleiro é o Léo Jardim, é um goleiro assim, incontestável pro Vasco, um bom goleiro assim seguro, que passa segurança ao torcedor. Paulo Henrique na lateral direita, tem a opção do Puma, mas eu nem gosto muito de contar. Acho que o Vasco precisa contratar outro lateral direito para brigar por vaga titular com o Paulo Henrique. Paulo Henrique até vem numa crescente, mas é sempre bom você ter uma sombra, até porque o Puma eu não consigo contar ele como uma opção. O Puma é um jogador muito preguiçoso com a camisa do Vasco. Paulo Henrique, por exemplo, é um cara voluntarioso. Pode não estar bem tecnicamente no jogo e tudo mais, mas a gente sabe que ele vai correr, vai se entregar. Agora o Puma, nem isso. Na zaga, o Vasco tem a tendência de contratar um zagueiro que chegue para ser titular. Essa é a promessa da diretoria. Vai ter como opção o Maicon, o Lincoln e o Robert Rojas para formar a zaga. Aí o Vasco, se contratar um zagueiro top para ser titular e formar a dupla de zaga com o João Vitor, aí o Vasco vai ter uma boa zaga. Tem que contratar esse zagueiro. Se especula muito no André Ramalho, mas ainda não é nenhuma certeza. Aí o João Vitor, voltando de lesão, vai ficar mais umas 2 semanas fora. Em breve voltará de lesão e vai ter o Léo com opção no banco de reservas para a zaga. E aí o Vasco vai ter um sistema defensivo um pouco mais forte se contratar um zagueiro bom para formar a dupla de zaga com o João Vitor. Lateral esquerdo, o Vasco tem um ótimo lateral esquerdo, que é o Lucas Piton. E tem o Leandrinho com opção no banco de reservas. Também tem a opção do Vitor Luiz. Piton é acima de todos esses. O Leandrinho tem bastante potencial para crescer. Volante, o Vasco tem com opção para primeiro volante Hugo Moura, tem a opção com primeiro volante, vai ter o Souza também, que está acertado, que é um bom jogador, que pode até tomar essa vaga de titular do Hugo Moura, mas o Hugo Moura vem jogando bem nos últimos jogos, porém o Souza tem mais qualidade técnica do que o Hugo Moura. E também tem a opção do Juan Esforza para essa posição. São as opções do Vasco para primeiro volante. Também tem o Zé Gabriel. Para segundo homem de meio de campo, o Vasco tem a opção do Matheus Carvalho, que está jogando bem. É um cara que está se entregando muito dentro de campo. É um jogador que depois daquele jogo contra o Juventude que ele foi cobrado, o Matheus Carvalho está dando a vida em campo e cresceu muito de produção, e junto com o Vasco também, e está crescendo o seu futebol. E aí tem o Esforço, também pode jogar por ali. O próprio JP pode fazer essa função de segundo homem de meio de campo. Talvez o Vasco contrate outro jogador também para essa função, que pode chegar aí ao Vasco. E aí a melhor parte do Vasco, que é realmente ali os 4 jogadores de frente. O Adson tá jogando muita bola, tá assim no momento espetacular, e a tendência é que ele cresça o seu futebol, tendo ali companheiros mais qualificados ao seu lado. Aí tem o Adson, tá jogando muito bem. Você vai ter a opção do Payet, que tomara que fique bem fisicamente logo. Tem a opção do JP como reserva.
Vasco vai qualificando mais o seu plantel. E aí, pode jogar tanto mais aberto ou pelo centro também, pode inverter com o Payet. O Felipe Coutinho, que é um jogador extremamente qualificado e muito acima da média. E aí tem o David com opção no banco de reservas de mais velocidade. O Vasco também vai ter como opção para a reserva do Adson o Emerson Rodrigues, que é um jogador de velocidade que está chegando no Vasco para reforçar. E aí melhora um pouco o banco de reservas do Vasco. Vai ter o Felipe Coutinho e o Payet e Adson. Cara, esse trio promete muito. Se concretizar, é claro, a gente precisa do anúncio oficial do Felipe Coutinho. Coutinho, Payet e Adson é muita qualidade. O Verratti vai ser muito bem servido e vai crescer muito o seu número de gols. Eu não tenho dúvidas disso. Coutinho, Payet e Adson é um meio de campo assim realmente muito, muito forte. O Adson para ser velocidade, o Payet e o Coutinho para ser mais a cadência. O Verratti centralizado dentro da área para aproveitar as oportunidades de gol que vão ser criadas. Pode ser que chegue mais um ponta reserva aqui para o lugar do David também, um pouco mais qualificado. Acho que tem a promessa de fazer uma boa janela agora. E aí no comando de ataque você tem o Verratti. Vai precisar também de um reserva para o Verratti, o Vasco. Mas o Verratti joga todos os jogos 90 minutos praticamente. Mas já esse jogo vai ficar suspenso, sei lá, pode se machucar. Então é importante também ter um reserva para o Verratti, com características parecidas de jogo. O Vasco está qualificando o seu elenco. E aqui eu volto a falar para vocês. Não vou falar que o Vasco vai brigar por título nesse momento, nem que vai brigar por G4. Mas a gente espera que com a chegada do Coutinho, com a volta do Payet, fazendo a sequência de jogos, a contratação de mais um grande zagueiro, tem o João Vitor, você tem o Lucas Piton, o Souza tá chegando que é um bom volante, que o Vasco brigue do 10º para cima no Campeonato Brasileiro, que eu volto a falar, é o mínimo de dignidade para um time do tamanho e do peso que tem o Vasco da Gama. Que o Vasco pare de ficar só olhando para rebaixamento e possa ter um campeonato mais tranquilo. É isso que o torcedor espera. Mas a qualidade de Adson, Payet e Coutinho, cara, o Verratti vai ficar muito bem servido. São ótimos jogadores. O Adson, enfim, despontou com a camisa do Vasco. Tá jogando muita bola. Tô feliz demais por esse rapaz. Eu tô feliz demais pelo Adson ter dado essa subida de produção que tá sendo muito importante pro time do Vasco. Mas comenta embaixo a opinião de vocês. Vocês acham que o time do Vasco vai ficar pelo menos para brigar entre os 10 primeiros? Ou vocês acham que vai ser sofrimento mesmo com essas contratações, com esses reforços chegando aí no Vasco? Beleza? Esse é o nosso vídeo de hoje. Abração do Francesco, é nóis e fui!